os deputados e senadores constituídos da República Federativa do Brasil, na visão da oração, eu vi que Deus permitia que esse espírito de ousadia, de guerra, de ousadia, né? A palavra é de ousadia, entrasse dentro deles. E eles lutavam para defender os seus direitos constitucionais, aquilo que eles acreditavam e aquilo que a todas as pessoas que votaram nele acreditam. Mas como nunca aconteceu em um ano, era como se eles partissem mesmo, como se eles rasgassem o verbo, mas isso em todos os deputados e senadores. Dia 12 de março em Washington, porque lá em pleno Capitólio, em pleno Congresso norte-americano, vai ser entregue uma denúncia contra os crimes contra a humanidade, os crimes contra a democracia do Brasil que estão a acontecer nesse país, por um grupo de parlamentares com destaque para Gustavo Gayer, Eduardo Girão e também vários jornalistas como Paulo Figueiredo e outros. E os brasileiros pediram muito que o representante da Europa lá estivesse, porque senão aqui ninguém na Europa possivelmente saberia, porque as televisões e os jornais não mostrariam nada. Então aceitei o desafio, irei do meu bolso, do meu custo, do meu tempo, novamente em longas viagens de 10 horas para Washington, para dar então voz a este movimento de luta, de grito de revolta. Contem comigo. Qual é a sua proposta concreta? O fim, né, da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Esse cara aí, ele é demolidor de lacradoras e lacradores e todes, não é? Que isso é muito ridículo. Esse cara aí tem minha admiração. Fechou aí. Beleza, irmão. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca muitas das vezes esse tema é a própria esquerda. Porra! Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura ela é composta de povo, território. Então quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda. Nossa! Corte rápido. Faca. É Tramontina. Na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual, aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende? Não! Basicamente tudo aquilo que a esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. Um homem se sentindo mulher. Caracas. Eu não sei quanto a você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar, o que você acha da minha peruca? Foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Corte rápido. E eu teria vergonha se eu fosse condenado em 3 instâncias. Corte rápido. Deputado, o senhor já avalia convocar o ministro da Educação e, em caso positivo, qual seria o motivo? Tem um motivo concreto ou seria mais ali pelo espetáculo? Raquel, eu não estou na política por espetáculo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Esse assunto repercutiu demais na internet, na TV, nas emissoras de rádio. Trouxemos a informação nesta semana. Tem um novo capítulo. O governador Ratinho Júnior mandou recolher das escolas do Paraná aquele livro distribuído pelo Ministério da Educação que contém menções a sexo explícito e também consumo de drogas. O avesso de pele foi considerado pela Secretaria de Educação do Estado como imprópria para alunos menores de 18 anos. De acordo com o órgão, a decisão segue estatutos legais da lei brasileira, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado PURECA. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and... Da senhora, como a senhora classifica a atuação do ministro Alexandre de Moraes? E
acrescentaria o seguinte: o Eduardo Bolsonaro falou em entrevista nos Estados Unidos que o Brasil vive uma ditadura. A senhora concorda? Olha, no ano passado nós, como oposição, fizemos uma obstrução muito grande durante semanas e o Pacheco foi sensível a isso, no sentido de que muitas das prerrogativas que nós temos, nossa imunidade parlamentar, muitas vezes não é respeitada. O que eu falo aqui e repriso é que cada um dos poderes tem suas próprias competências e nós temos uma só baliza que deve guiar a todos os poderes, que é a Constituição Federal. Então, eu sempre fui crítica ao fato de que inquéritos iniciem no Poder Judiciário, de que o Poder Judiciário faça política pública, porque quem cabe fazer política pública é o Poder Executivo, de que o Judiciário interfira na legislação com ativismo judicial e legisle no nosso lugar, ou que não considere como válida a imunidade dos colegas, muitas vezes determinando medidas que violam e relativizam essa imunidade. Então, nesse ponto de vista, eu sou absolutamente crítica a esses excessos. Sempre fui e sempre serei. Mas especificamente sobre o Alexandre de Moraes e sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro de que no Brasil há uma ditadura. Especificamente sobre esses pontos, por favor, senhora. Olha, eu acredito que há pontos em que esse avantajar do judiciário tá mais como... Tem um viés totalitário, sim, quando a gente extrapola o exercício dos poderes. Por isso que o Congresso Nacional tem que exercer o freio de contrapeso que está na Constituição. Então, por exemplo, no caso desses processos em que a gente percebe que pessoas que nem estavam no local ou que não tiveram o devido processo legal, contraditório, ampla defesa nesses processos, por isso que se fala em processo de anistia, porque os advogados falam que demoraram e muitos nem tiveram acesso aos autos, que as penas não são individualizadas, que são sentenças genéricas. Isso viola o artigo 5º da Constituição de Direitos e Prerrogativas, direitos fundamentais do acusado. Então, nesse sentido, nós somos críticos, sim, a esses tipos de processos. Tá? Nesse sentido... A senhora já discursou, inclusive, em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? A senhora continua avaliando que ele deveria sofrer o impeachment? Olha, o que eu falei foi que cumpre ao Senado Federal fazer o juízo de valor acerca disso, acerca desses excessos. Não cumpre a Câmara dos Deputados. A nós cumpre zelar pela freios e contrapesos, especialmente do Poder Executivo, no caso do Lula. Tanto que teve um noticiário que falou, é pela CCJ que passa o pedido de impeachment. Sim, do Poder Executivo. Então, o que a gente pode avaliar na Câmara é o impeachment relacionado ao Poder Executivo. Com relação ao STF, cumpre ao Senado. Não, e até é interessante a gente saber. A atribuição é do Senado, né? Agora, politicamente, a senhora tem uma posição, né? Expressou essa posição, né? Inclusive em discurso, né? A favor do impeachment dele. A senhora mudou de posição? Não, eu não mudei de posição. Eu acredito que alguns excessos merecem correção. O processo de impeachment é um dos meios constitucionalmente previstos para prevenir quanto a excessos na atuação das autoridades públicas, né? Então, com relação a isso, primeiro tem que ser admitido o processo, depois tem que tramitar. E acredito que existem alguns excessos, sim, e eles podem ser avaliados com o devido processo legal, né? Ao contrário do que muitas vezes se faz, eu sou a favor de que se dê contraditório, ampla defesa, e que isso seja avaliado dentro da casa competente. Interessante a senhora responder essa pergunta do Josias, deputada, porque a senhora é um nome forte no PL, agora assume a CCJ. Tudo bem que não está no Senado, está na Câmara, mas acha que isso deveria andar no Senado? Acha que o PL deveria retomar isso no Senado, não? O impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, uma das coisas que nós queremos que tramite é aquela PEC que impede que uma decisão monocrática seja apta a suspender os efeitos de uma lei em vigor. Por exemplo, essa PEC foi relatada, a PEC 8 foi relatada pelo senador Amin, que é do meu estado, e, por exemplo, assim, um projeto de lei tramita pela Câmara, pelo Senado, é sancionado pelo Presidente da República, está valendo, aí vai um só ministro com uma decisão monocrática e suspende uma lei que foi aprovada legalmente. Só a gente pediu para o presidente Pacheco pautar, ele pautou, foi aprovado e gerou uma reação inesperada e muito forte
do Supremo Tribunal Federal, de vários ministros, né, do Supremo, que encararam isso como uma afronta, e na verdade não é uma afronta, é o cumprimento ao Estado de Direito que deve viger no Brasil, que significa o quê? Se a lei é aprovada pelas duas casas, sancionada pela Presidência da República, não pode ser suspensa por uma decisão monocrática, tem que ser feito por uma decisão colegiada. Então, nesse sentido, eu sou a favor que a gente possa fazer tramitar essa PEC. Essa PEC não está hoje na CCJ, ela não foi nem despachada pelo LIR, mas eu entendo que é por aí, a gente tem que ter respeito às prerrogativas de cada poder. A minha defesa é que cada poder seja exercido dentro dos seus próprios limites, que o Supremo não legisle, como no caso agora da questão da maconha, que a quem cumpre dizer que nós não vamos liberar droga, e muitas vezes não vai ter uma lei liberando droga, é o Congresso Nacional. Então, muitas vezes isso é uma coisa muito importante deixar claro. Quando o Congresso Nacional não legisla acerca de um assunto, muitas vezes esse assunto foi submetido e foi rejeitado. Isso